Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus avanço divino, encontros com Deus, alegria no Espírito Santo, céus abertos e justiça de Deus. Que toda perseguição, que toda maldade, que toda inveja, que toda contrariedade, que toda invocação maligna envolvendo o nome dessa pessoa, sua casa, sua família, que todo esse mal seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, renova as nossas forças, fala conosco, nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos para a tua voz. Te amamos, Jesus, te amamos, doce Espírito Santo, e que a tua presença possa tocar em cada pessoa que entrar aqui nessa oração. Que nesse propósito da vida extraordinária, Pai, venhamos receber liberações do céu, venhamos ser tocados por Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. E apresentamos diante de Ti, Senhor, apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração da vida extraordinária, todas as áreas que estamos clamando, que estamos invocando o nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, que a Tua mão de poder esteja, Senhor, esteja aqui, Senhor, sobre cada pedido. Oramos por respostas, oramos por livramentos, oramos por cura, oramos por milagres, oramos por maravilhas do céu, no nome de Jesus. Também te peço, Pai, provisão especial para cada um dos Teus filhos que está pedindo em favor das suas finanças, dos seus negócios, seus projetos, pessoas, Pai, que precisam de uma intervenção, que dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê ideias e que o Senhor movimente as coisas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Estamos apresentando todos os dias os nossos pedidos de oração. Vamos até domingo nesse propósito, clamando ao Senhor. Estamos em oração, estamos em jejum, e mesmo que você só esteja em oração, creia, o nosso Deus está operando. Há um trabalhar divino aqui em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que possa estar sobrecarregada, sentindo um peso sobre seus ombros, dores de cabeça. Eu repreendo toda ação contrária à tua vida, toda ação contrária à tua casa, e eu declaro a vida de Deus, a unção do Espírito Santo, desatando jugos, quebrando fortalezas no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você, mas antes disso eu quero dar um testemunho do que Deus tem feito aqui. O Senhor Deus tem feito coisas maravilhosas e nós temos que testemunhar. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas que precisam ver para crer. Eu acho que a maioria de nós precisa ver para crer, certo? E eu creio que Deus dá sinais, Deus opera milagres, para que nós possamos nos entregar a Ele, para que possamos crer nele. E olha o testemunho que eu recebi da Nara. Ela escreveu assim: a paz de Jesus, com gratidão compartilho uma das muitas bênçãos que recebi. O veredito favorável de um processo que havia sido negado injustamente há quase 10 anos. Agora, com os valores atualizados, ele foi deferido. Deus é bom e os ensinamentos que você compartilha têm produzido muitos frutos. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Agradeço de coração. Eu recebi também o testemunho da Maria. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Meu cunhado foi diagnosticado com câncer na garganta, do tipo mais agressivo. Entrei em oração por ele e compartilhava as orações com ele. Ele fez o tratamento, chegou a colocar sonda, porque não conseguia se alimentar pela boca. Hoje ele foi ao médico e recebeu a notícia de que está totalmente curado do câncer. Amanhã ele vai retirar a sonda, pois não vai precisar mais. Agradeço pelas orações, que Deus abençoe sua vida e sua família. Olha que tremendo. Hoje pela manhã eu dei testemunho de
duas pessoas que foram curadas do câncer. E agora à noite, mais um testemunho para a glória de Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. A nossa fé está em Jesus, certo? A nossa fé está em Jesus. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Eu não tenho poder, mas Ele tem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Ele tem o poder. Glória a Deus. Estou num devocional. Estou lendo toda a Bíblia novamente. E hoje pela manhã eu estava meditando em Jó. E algo me chamou a atenção aqui que eu quero compartilhar com você. Preste muita atenção. O verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então vou parar aqui um pouquinho só para você entender. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Homem íntegro, não tem ninguém na terra igual a ele. Um homem temente a mim, um homem reto. E aqui me veio uma pergunta: o que Deus pensa de nós? O que Deus tem visto de mim e de você? Será que Deus tem visto integridade em nós? Será que Deus tem visto caráter? Será que Deus tem visto temor? Porque alguns de nós esquecemos que Deus está presente. Que Deus está presente no nosso cotidiano. Deus está presente quando você senta na mesa com a tua família. Deus está presente quando você está fazendo um negócio. Deus está presente quando você está no trânsito. Deus está presente quando você está sozinho com o seu celular na mão. Deus está presente quando você está sozinho na cama com o seu celular na mão. Deus está presente em todos os momentos. Ele sabe das suas conversas. Ele sabe das suas intenções. E eu sei que nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, tenho muitas falhas. Você também não é. Todos nós temos falhas. Mas a pergunta é: o que Deus falaria de nós? Será que Deus daria um testemunho positivo de nós? Ou Deus daria um testemunho negativo? Porque aqui eu vejo Deus dando um testemunho positivo a respeito de um homem. Então eu creio que Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas e Ele conhece o que cada um está fazendo e Ele abençoa também, não só, sabe, pela prática do bem, mas por aquilo que o homem está semeando aqui nessa terra. Agora, olha só o que está escrito no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Vamos parar um pouquinho aqui, porque a gente pensa que só o homem é invejoso. Mas Satanás inveja o que Deus colocou nas tuas mãos. Essa é a verdade. Então, muito da inveja que os homens têm, na verdade, foi aprendido por aquele que inveja mais. Esse é um comportamento que foi influenciado. O espírito de inveja, porque é o que está em Satanás. Essa é uma maldade que está enraizada no inferno, a inveja do próximo, a inveja do seu semelhante. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Satanás sabia tudo o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Porque aqui diz que Satanás via a proteção que Deus colocou em volta de Jó. Então, é bem como a Bíblia diz, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Não pense você que Satanás não sabe a proteção que Deus colocou na tua vida. Por onde você anda, por onde você andar, e seja você na faculdade, no trabalho, seja você, sabe, a 10 mil pés de altura no avião, aonde você estiver, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, lá no meio da Amazônia, aonde você estiver, haverá uma proteção sobre você que teme a Deus. Aleluia! Haverá uma proteção. E a única maneira de atacar você é com a permissão de Deus. Você está protegido, você que teme o Senhor.
Você que teme ao Senhor. Então Satanás via a proteção que Deus havia colocado sobre a família de Jó. O inimigo, ele vê o que Deus colocou. Ele viu a prosperidade de Jó. Ele viu a influência de Jó. Ele viu todas as bênçãos que Deus havia dado na família de Jó. Então o inimigo, ele inveja a nossa família. Ele inveja nossos bens. Ele inveja a nossa influência. Então, quando nós vemos alguém atacando, quando nós vemos alguém perseguindo, quando nós vemos alguém invejando, isso na verdade foi inflamado espiritualmente. É por isso que Satanás via que Deus tinha abençoado as mãos de Jó. Está escrito aqui: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O inimigo estava falando que Deus tinha abençoado o trabalho de Jó. Deus tinha multiplicado, ou seja, era para ter 10, o Senhor multiplicou para 100. Era para ter 20, o Senhor multiplicou para 1000. O inimigo viu que havia a mão de Deus ali sobre Jó. E você acha que ele não vai ver a mão de Deus sobre a tua vida? É por isso que a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo vai tentar de alguma maneira tocar nas bênçãos que Deus colocou na nossa vida, nas bênçãos que Deus tem nos cercado. E a maneira de você estar guardado por Deus é temer o Senhor, é ser reto. Porque não basta você temer a Deus e ser uma pessoa injusta aqui nesse mundo. Não basta você dizer que ama Jesus, sabe? Mas faz as coisas erradas pelo outro lado. Então nós temos que entender isso, que o temor a Deus, o verdadeiro temor a Deus, também faz com que sejamos íntegros, faz com que sejamos corretos, faz com que sejamos honestos, faz com que sejamos verdadeiros, faz com que temamos a Deus verdadeiramente. Então, olha o que está escrito no verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O inimigo tocou nos bens, tocou nos filhos, tocou na influência, enfim, fez uma verdadeira destruição. Foi um rastro de quebradeira, de problema que veio para a vida de Jó, porque Deus permitiu. O inimigo não se viu satisfeito com isso e disse a Deus: toca na saúde dele, toca no corpo físico dele, para ver se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai negar, se ele não vai recuar. E a Bíblia diz que o inimigo feriu a Jó. E o corpo dele foi tomado de feridas. O corpo de Jó foi tomado por feridas a ponto de ele pegar pedaços de cacos e pedaços de pedra, raspas de pedra, e coçar as suas feridas. Terrível. Então a gente pensa assim: não, o inimigo não toca na saúde. Não, o inimigo não toca no corpo. Mas tocou em Jó. O que eu quero dizer com isso? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Por que Jesus me ensinou a vigiar e orar? Jesus me ensinou a vigiar e orar para que o inimigo já não tenha essas entradas na minha vida. Daí você diz assim: não, mas se Deus permitiu com Jó, Deus pode permitir em relação a nós. Você sabe que Jó tinha um pequenininho problema aí. O problema é que Jó, ele estava sendo assediado pelo medo. Isso é para outra conversa, é para outro dia. Mas o medo deu a legalidade para que o inimigo tocasse na vida de Jó. Aí as pessoas podem dizer que não, mas a Bíblia diz que ele fazia sacrifício porque ele tinha receio de que algo ruim acontecesse com os filhos. Eu não sei o que acontecia nessas festas aí, mas é o que a Bíblia diz.
Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus me ensinou a vigiar e orar sempre. Eu creio que Deus pode dar o livramento. Eu não estou dizendo que o inimigo ele não vai tentar atacar mesmo você vigiando e orando. Não, Jesus era perfeito e vigiava e orava, e o inimigo foi lá no deserto tentar ele. Então o inimigo tenta, mas ele não tem o poder de prevalecer sobre a tua vida se você se manter em Deus. E se algo acontecer com você, a permissão é de Deus, como eu disse. A minha parte e a sua parte, a nossa responsabilidade é proteger as nossas bênçãos, proteger nossa família, proteger nossos filhos, proteger nosso ministério, proteger a empresa que Deus te deu, proteger, sabe, os teus dons, proteger os teus talentos, proteger os teus recursos financeiros, proteger a tua saúde. Então, a mim e a você cabe vigiar e orar. Vigiar e orar, para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de liberdade para agir na nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa foi uma palavra profética e isso me chamou a atenção no meu devocional. Nós não podemos deixar o inimigo tocar nas nossas bênçãos, e sempre que nós vemos que ele está tocando em alguma das nossas bênçãos, nós temos que ir para a presença de Deus para corrigir alguma coisa que está errado e ao mesmo tempo orar e repreender. Amém? Eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu sei que essa foi uma mensagem de Deus para você. Não deixe o inimigo tocar nas tuas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: não deixarei o inimigo tocar nas minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vigiando e orando. Você que vem orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas, você está fazendo isso? Você está vigiando e orando? É isso que você está fazendo aqui. Você está vigiando e orando. Amém? Quero dar dois recados. Primeiro, que amanhã começa a nossa escola profética. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Começa amanhã à noite. Você que é aluno da academia aqui no Global, você vai poder assistir quase que tudo, não tudo, mas quase que tudo, certo? Será sexta e sábado. Vamos transmitir ao vivo dentro da academia aqui no Global. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno na academia. É só você ir até o meu site e se tornar nosso aluno, www.vinicius07.com.br. E o meu segundo anúncio é que domingo, tá? Nesse domingo, nós vamos fazer um culto especial. Eu vou liberar 7 declarações proféticas de fé, de vida, de paz sobre a tua casa e sobre a tua família. No final da reunião, certo? Eu vou fazer isso tanto presencialmente quanto online, mas se você puder estar no presencial, eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Muito bem. Salmo 91, então. Deixa eu declarar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha com 10, com 20, com quantos você puder essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, e envia para alguém que está enfermo essa oração, próximo de você. Faça uma coisa boa. Compartilhe essa oração para alguém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Pega aí a sua planilha de oração, você que já conseguiu baixar. Quem não conseguiu baixar, baixa lá, é gratuito no meu site.
E se você não conseguiu baixar, pega uma folha em branco mesmo e separa as 7 áreas e faça os seus pedidos de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, apresentamos diante de Ti agora todos os nossos pedidos de oração, apresentamos diante de Ti nossas necessidades, apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que tem nos feito chorar, aquilo, Senhor, que é injusto, aquilo que é perseguição, aquilo que é maldade, aquilo que é inveja, colocamos diante de Ti. E te pedimos, Pai, cobre-nos com o Teu sangue a nós e a todos da nossa casa. Cancelamos todo o mal, toda obra maligna, todo laço de Satanás, todo tipo de contrariedade, de obra das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para enlaçar, nós declaramos por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por vitória agora, eu oro por cura, eu oro por transformação, e eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, na sua casa e em tudo que estiver ligado a ela e a sua família. No nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que intervém. Toca com o Teu poder, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com o Teu poder, toca com a Tua graça, Espírito Santo de Deus. É o que eu peço a Ti. Toca com a Tua graça agora. E no nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por portas abertas, eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que tem sido combatido espiritualmente, cesse. Eu repreendo a obra de desânimo, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que é um sugador de forças, um sugador de ânimo na vida dessa pessoa, e que venha sobre ela um refrigério do céu, venha sobre ela um ânimo de Deus, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre ela. E, meu Deus, que a Tua presença possa encher a nossa vida, que a Tua presença possa encher a nossa casa. Vem sobre nós. Nós te pedimos, doce Espírito Santo, vem sobre nós, enche a nossa vida. Invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa noite e pedimos a Tua bênção. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Invoque o nome de Jesus, chame pelo nome de Jesus, aonde você estiver. Chame pelo nome de Jesus, declare: eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus. Diga, declare em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Amanhã, 6 da manhã, estou aqui com vocês novamente. Quem não compartilhou, compartilhe essa oração, e que Deus te guarde e te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa família. Te pedimos, Pai, entra com intervenção, entra com grandes respostas, entra com liberação do céu. Também oramos, Pai, para que tudo aquilo que luta espiritualmente contra nós, toda oposição por meio de inveja, por meio de rejeição, por meio de palavras contrárias, por meio de pessoas difíceis e duras de coração, que o Senhor nos dê o livramento. Pedimos, Pai, cobre a nós e cobre a todos da nossa casa com o Teu precioso e poderoso sangue, Jesus. Invocamos a presença de Jesus Cristo. Sim, chamamos pela presença do Espírito Santo também aqui. Espírito Santo de Deus, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor agora e leve embora, Senhor, toda agonia de alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda dor na alma. Também oro, Senhor, por consolo, por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles, meu Deus, que estão arrasados por alguma situação difícil que estão vivendo, que o Senhor traga um ânimo novo sobre essa pessoa, o Senhor dê força a ela, o Senhor a capacite para que ela possa viver o extraordinário do Senhor na vida dela. Toque-a com o Teu poder, toque-a, Senhor,
toque-a com a tua graça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Envolva-nos com o teu poder, Senhor. Envolva-nos com o teu poder e envolva-nos com a graça maravilhosa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Você é muito bem-vindo aqui nessa oração da noite. E hoje, no final, nós vamos fazer 2 declarações proféticas. Estamos fazendo isso durante todo esse final de semana. Hoje pela manhã começamos a oração com 2 decretos proféticos. Agora vamos liberar mais 2. Amanhã, no sábado também, pela manhã e à noite. E no domingo, nós vamos fazer de manhã, na live das 9, que vai ser a transmissão da nossa reunião, e também na oração das 18. E cremos no poder de uma declaração profética. Serão 3 dias. Eu convido você a não quebrar e receber toda essa palavra, toda essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha só, recebi o testemunho da Diná e ela escreveu assim pra gente: hoje eu venho agradecer a Deus pela cura que Ele me deu. Jesus me curou de um caroço no seio. O caroço desapareceu, não sinto mais dor. Fiz meu pedido de oração aqui e também participei da campanha Carta para Deus. Estou muito agradecida ao meu Deus e também aos intercessores. Deus abençoe, Diná. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Ele. Maranata. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Deus me deu uma palavra, quero compartilhar com você. E você que está entrando aqui nessa live, manda aí já para 10 pessoas ou mais, certo? Eu tenho ensinado aqui, falei inclusive hoje, nós queremos muito ser abençoados. Amém? Eu quero ser muito abençoado aqui. Eu sei que você também quer ser muito abençoado. Mas nós não podemos ficar, gente, com a benção só pra gente. Deus nos colocou aqui também para abençoar outras pessoas. Então não seja o tipo de pessoa que só recebe. Como é que você se sente se só você receber? Né? Nós temos que aprender a compartilhar, a ser benção na vida de outros. Porque eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar. Por que eu quero que Deus me dê mais? Para que eu também possa dar mais, para que eu também possa abençoar mais. Então pega o link dessa oração e compartilhe agora. Manda nos grupos de família, manda para amigos, manda em grupos de intercessores. Me ajude a compartilhar. Deus te recompense poderosamente. 3 atitudes que vão acelerar a sua vida. É essa a palavra de hoje. Em Mateus 9,17 a Bíblia diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se perderão. Mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Você não pode ter uma vida plena com atitudes limitadas. Então a primeira atitude que você tem que tomar é renovar a sua atitude. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Não vai dar coisa boa. Ao contrário, vai dar errado. Vai ter prejuízo. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós temos que renovar a nossa atitude. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa negativa. Eu não posso ser a mesma pessoa que vivia no pecado antes. Agora eu conheço a verdade, eu conheço a luz. Eu não posso mais viver, mirando como eu mirava antes. Eu não posso mais perder as estribeiras como eu perdia antes. Eu preciso ser uma pessoa alinhada com Deus. Eu preciso ser uma pessoa com novas atitudes. E daí a gente ouve às vezes as pessoas falarem e agirem, né, com a síndrome de Gabriela, né, como se fala, onde as pessoas dizem: eu sou assim e quero continuar sendo assim e não vou mudar. Bem, eu quero declarar que você pode mudar. É só você querer. É só você buscar a Deus e pedir essa ajuda para o Espírito Santo. Eu conheci pessoas muito bravas na vida. Eu conheci gente que era muito, eu posso dizer assim, descontrolado.
emocionalmente, partir mesmo para o ataque. E depois de um tempo, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. E eu vi o comportamento delas mudar. Eram pessoas mansas, eram pessoas calmas. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito violento. E a Bíblia nos diz que ele, depois que teve um encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. Você deve lembrar daquele episódio onde ele viu alguém do povo dele sendo maltratado, injustiçado por um egípcio. Moisés foi para cima desse egípcio e acabou matando ele. Ou seja, não se controlou, foi para cima, acabou matando, teve que fugir. Então, nós vemos que nós não podemos ter uma atitude, rebelde, de pensar assim, não, eu sou assim, casou comigo assim, vai viver comigo assim e sempre vai ser assim. Não. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar o nosso comportamento e em Cristo Jesus vamos vencer. Amém? Essa é a atitude certa que nós precisamos ter, é a atitude certa que eu preciso ter, é a atitude certa que você precisa ter. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. Tudo o que precisamos é nos colocar diante de Deus e crer que Deus vai agir na nossa vida. Amém? Então, eu quero que você preste atenção na segunda atitude que todos nós precisamos ter. Mateus 9, versos 21 e 22, pois ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Pare de se concentrar em pensamentos negativos e destrutivos que mantêm você estagnado. A Bíblia diz aqui que essa mulher do fluxo de sangue, ela declarou para ela mesma, se eu tocar nele, eu ficarei curada. Nós precisamos ter uma atitude assim de fé. Eu vou fazer isso e Deus vai me ajudar. Eu vou começar nesse novo emprego e eu vou ter sucesso. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude para frente, de que as coisas darão certo. Eu não posso pensar no negativo, eu não posso começar a ser pessimista e em acreditar que o pior vai acontecer. Nós sofremos por antecipação e perdemos muito tempo, muita energia, muita saúde nos preocupando com coisas que não vão acontecer. Então nós temos que confiar em Deus, porque se sabemos que Deus está na nossa vida, então sabemos que Deus também vai antecipar a maldade contra nós. Ele vai antecipar aquilo que vem contra nós, Ele vai ser o nosso defensor. Ele está à nossa frente, Ele é o nosso escudo. Então eu preciso ter uma atitude de fé, lembrando que a fé, ela é um escudo, e o escudo vai sempre à frente, a espada, que representa a palavra de Deus, e o escudo da fé vai à frente da minha armadura. O escudo vai na frente. Ou seja, eu não posso colocar o escudo para trás, porque daí ele só vai proteger as minhas costas. Mas, se eu crer que o Senhor está me respaldando e usar o escudo da fé, eu irei prevalecer contra os meus adversários. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Use seu escudo da fé. Tenha atitude de fé, reaja pela fé. Acredite que Deus está na sua vida. E a terceira atitude que nós devemos ter para acelerar a nossa vida é a atitude de sair de qualquer tipo de cativeiro espiritual e de prisão espiritual. No Salmos 42, verso 11, a Bíblia diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Salvador e meu
Deus. Aleluia. Por que está abatida? Você sabe, nós não podemos permitir com que o desânimo, as tristezas, nos coloquem num lugar de prisão, nos coloquem num lugar onde ficamos cativos por aqueles sentimentos. E daí vem as batalhas na mente, e daí vem a incerteza, vem a insegurança, vem a rejeição. Comece a esperar por portas de oportunidade e elas se abrirão. Não deixe o diabo roubar a sua esperança. Quem permite que o diabo roube a sua esperança entra num cativeiro de nível espiritual terrível. Por isso, reaja, saia disso, saia dessa depressão, saia dessa dor de alma, pare de remoer o que fizeram para você. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de um advogado, mas, sabe, desliga desse pensamento, saia dessa prisão que o inimigo quer manter você aí, pensando sobre isso a todo tempo, e você fica remoendo na mesma ideia. Sai disso. Você sabe que muitas coisas erradas as pessoas fazem quando elas começam a remoer o que fizeram para elas. Elas não andam mais, elas estagnam e muitas vezes reagem de forma equivocada e destrutiva. Mas se você buscar o Senhor, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, como uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos declarar o Salmo 91 e depois de declararmos o Salmo 91, nós vamos fazer nossas duas declarações proféticas. Amém? Estamos aqui fazendo, eu creio muito nesses decretos que nós vamos liberar aqui, você vai concordar em espírito junto comigo, e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. E domingo agora, neste domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com chuva ou sem chuva, às 9 horas da manhã. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vem estar conosco, vai ser um prazer lhe receber. Tá bom? Vou transmitir ao vivo, vamos ter declarações proféticas ao vivo também, vai ser maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E olha só, deixa eu mostrar para você nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá? Dentro dos dois livros, o total são mais de 700 orações para você fazer comigo, para você fazer antes de dormir, tá? Para você dar de presente para alguém. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius7.com.br. Você quer andar mais perto de nós? Quer caminhar mais perto? Quer estar por dentro dos nossos eventos? Quer participar, né, de uma escola online que você pode fazer em qualquer parte do Brasil e do mundo? Então vem ser meu aluno na Academia Quindo Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.vinicius7.com.br. Hoje, líderes de grandes empresas, pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, me acompanham dentro da academia, são meus alunos, são meus mentorados dentro da academia e estão sendo, tenho certeza, muito abençoados. Temos eventos dentro da academia, é maravilhoso, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá lá no meu site e vamos andar juntos em nome de Jesus, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer nossas declarações. Quando eu acabar as declarações, eu vou fazer a oração. Amém? Mas lembre-se, eu quero muito que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Porque nós não podemos só receber, nós temos que aprender a semear na vida de outras pessoas. Ok? A semeadura é um princípio espiritual. Não tem como você colher sem plantar. Então pega aí depois essa oração, tem um botão aí que é o botão compartilhar. Quem está pela televisão vai ter que entrar pelo celular para depois compartilhar, tá? Mas quem está aí pelo celular ou pelo tablet, certo? Consegue compartilhar, certo? Vamos para a primeira declaração. Se você puder, levanta suas duas mãos. Se estiver dirigindo, fica só com uma mão levantada, ou melhor, fica com as duas mãos no volante. Melhor ainda, fica com as duas mãos no volante que eu vou profetizar sobre você. Você só concorde, você só diga, eu concordo em nome de Jesus. Amém? Hoje, em nome de Jesus, quebramos o poder de todo o cansaço. Declaramos que toda entidade maligna do inimigo está impotente para roubar a sua resolução e a sua determinação. Invocamos as hostes celestiais para que guerreiem em seu favor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor lhe dê força sobrenatural, para que você possa se manter firme. Você subirá com asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. E declaramos que você está completamente coberto de fé e poder. Você não se cansará de fazer o bem, você perseverará e concluirá tudo que o céu lhe deu para fazer, sem desistir ou ceder à pressão. Declaramos que a sua colheita não lhe será roubada, em nome de Jesus. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Segunda declaração, neste momento decretamos que você está livre e liberto de todo fardo pesado que tenta te oprimir. Declaramos o nome de Jesus que você recebe jugo leve e suave por meio de Cristo, que te capacita a se levantar e viver em plenitude de liberdade, paz e alegria. Em nome de Jesus amarramos toda a mentira do inimigo que tenta te fazer acreditar que você jamais se libertará do peso da aflição. Ordenamos o nome de Jesus que toda opressão demoníaca seja retirada agora da sua casa, da sua família. Declaramos que de acordo com Naum 1:9, seu tempo de aflição chegará ao fim e não se repetirá, e aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaramos alívio e libertação do fardo criado pelas exigências da vida. Declaramos isso sobre você e afirmamos que se manifesta e repousa a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida agora. Meu Deus e meu Pai, cobre com o teu sangue a vida de todos aqueles que estão, Senhor, nesse tempo profético buscando grandes respostas. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Declaramos saúde sobre ela, vida, paz, excelência. Que o Senhor rompa caminhos que estão fechados e traga liberdade àqueles que estão em cativeiros espirituais. Que essa pessoa seja livre de todo pensamento negativo, seja livre de toda perturbação, de toda opressão, que haja livramento, que a vida de Deus se manifeste. Toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro por um novo ânimo, eu oro por um despertar, eu oro, Senhor, por um avanço, e oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que a mão de Deus seja sobre a tua vida, que a mão de Deus seja sobre ti e que tudo que você fizer prospere. Que o Senhor te dê avanço, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê fortalecimento espiritual no nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, receba um novo ânimo, receba o toque do Espírito agora sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que você tenha a paz de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você acredita, compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui com vocês. Não vamos quebrar. 3 dias de decretos proféticos. Paz, prosperidade e avanço na tua vida. Até mais.